Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo, pois eu acabo de ler esse que é um verdadeiro catatal, como diria minha mãe, de mais de 600 páginas, que é o Hokusai, uma espécie de biografia deste que é talvez o artista plástico mais famoso e influente do Japão. Ele viveu ali no final do século XVIII, início do século XIX, e esse mangá ele foi produzido pelo mangaka chamado Shotori Shinomori. Vou até confirmar o nome de novo, porque realmente os nipônicos que me perdoem, mas para quem fala português, esses nomes são quase impronunciáveis. Eu acho que eu pronunciei certo. Shotaro Shinomori. Acho que chegou esse mês aqui para mim. Não tem muito tempo, não. Acho que tem umas 2 semanas que chegou para mim. E hoje pela manhã eu resolvi parar para ler isso daqui. E basicamente eu só fiz isso. Eu li aqui o Hokusai, porque realmente é uma obra monumental. Ele tem o mesmo modelo, falar primeiro do acabamento gráfico, para depois eu falar um pouco sobre a história. Repetindo, ele tem uma guitarra de 600 páginas, é impresso nesse. É uma espécie de papel. Não vou dizer que é papel jornal, porque tem um ódio descomunal para esse tipo de papel. Porque, enfim, né, por mais que tradicionalmente eles sejam lançados assim, até ele tem uma boa gramatura nele, é bem grossinho, então eu espero que o mofo, né, fique longe dele, então eu vou tentar manter ele assim no lugar longe do sol, longe de umidade, né, talvez até colocar no saco plástico para ver se ele conserva um pouco mais, enfim, né. Ele vem com essa sobrecapa, que é de um papel brilhoso um pouco maior, que traz já, logo lá na capa, de um lado, essa ilustração famosa dele, né? E do outro, o próprio Hokusai, né? Eu achei bem elegante assim, essa sobrecapa e ajuda também na conservação do material, mas claro que quando vocês forem ler, quem comprar, quem comprou, evitem ler aí com a sobrecapa, porque corre o risco de amassar, de danificar de alguma parte, de alguma forma. E aqui está a obra sem a sobrecapa. E de um lado tem o Hokusai, ainda jovem, né, nas suas andanças ou peregrinações, e do outro lado tem o Hokusai no seu período de outonal da vida, né? Porque ele é uma daquelas figuras que viram muito. Ele dizia que veria mais de 100 anos, né? Que uma das coisas que eu achei mais engraçado no, no mangá é que ele conta de uma forma bem humorada a trajetória desse artista plástico famoso do Japão, que, repetindo, ele viveu ali no final do século XVIII, início do século XIX. Ele foi muito influente para movimentos artísticos de vanguarda na Europa, né, como o expressionismo, né, expressionismo, e porque ele tinha esse traçado que era em traços mais não, apesar dele trazer uma arte que ainda era figurativa, ele trazia em traços, ou ele se permitia desenhar de uma forma em traços mais livre e não tão preso em traços a essas figuras físicas humanas, né, com entre aspas perfeição. Porque pelo que deu a entender para a leitora aqui do Hokusai, ele era um daquele tipo, daqueles artistas entre aspas bem irrequietos, né, bem quietos e que de tempos em tempos ele se propõe esse novos desafios, né, de mudar a forma de encarar e de produzir a arte e essas mudanças na sua produção, no seu estilo artístico estavam acompanhados também de certa forma com uma mudança de vida, mudança de determinados elementos da sua personalidade. Tanto é que em boa parte da história ele mostra essa peregrinação que é física, né, geográfica do Hokusai por várias regiões do Japão, no qual ele buscava não só o contato com novas técnicas de produção ali da sua arte gráfica, na sua arte das suas obras, né, de artes plásticas, desenho, de pintura, caligrafia também, né, buscando novos ambientes e novas figuras humanas também, porque em vários momentos do mangá a personagem ele comenta que ele gosta de observar, né, os seres humanos, profissões diferentes, pessoas diferentes, rostos diferentes, formas diversas de encarar e de experienciar a vida, e todos esses elementos o ajudavam a compor a arte.
Tem até dois episódios que são engraçados, que são contados aqui de uma forma bem exaustiva. Exaustiva, exaustiva porque ela ocupa uma parte grande da obra, mas não é exaustiva no sentido de ser cansativa, muito pelo contrário, é bem ilustrativo das técnicas, da forma como essa personagem, né, Hokusai, ele encarava as artes plásticas e essa relação entre arte e vida. Porque, de uma forma geral, em especial na nossa era, nós acabamos pensando isso de uma forma meio que separada, né? Uma coisa é a vida pessoal do indivíduo, outra coisa é o seu trabalho, ou no caso a produção artística. E aqui o Hokusai ele faz parte de um momento da história humana ou de movimentos artísticos ou de artistas, aliás, que não se pensavam dessa forma. Não é essa dicotomia, essa dualidade entre homem, né, o ser humano e ou mulher, né, o indivíduo e trabalho. E especial nessas sociedades tradicionais, como no caso do Japão do século XVIII, porque o Hokusai ele fazia parte de uma determinada família tradicional por exercer uma determinada profissão, do polimento de espelhos, e o Hokusai queria ser desenhista, né? Ilustrador, ele queria ser artista plástico, vamos dizer assim, dessa forma. Apesar de que muito provavelmente no período não era chamado desse tipo. E ele era repreendido quando jovem, porque diziam, não, a sua família não faz pinturas, a sua família faz o trabalho de polimento de espelhos. Então você deve se preocupar com isso. Essa outra coisa é uma mera distração, né, de visionismo. Então deixe isso de lado. E o Hokusai, que na época ele nem usava esse nome, é uma coisa engraçada ao longo da obra, que ele enfatiza isso, né? Que eu deveria deixar para falar mais depois, mas vou falar logo agora. Com essas mudanças de estilo, ele buscava também mudar em tratos da sua, de certa forma, modo de ver a vida, e será marcado por uma mudança de nome, porque ele não queria que esse novo momento da sua estética, né, do seu modelo estilístico, fosse comparado ao que ele usava anteriormente. Então ele mudava de nome, assinava com outro nome, e assim aquelas obras seriam vistas de uma forma, entre aspas, imparcial, o público não levaria em conta aquela produção anterior dele, né? Porque, enfim, era uma época que não havia internet, não havia os paparazzos, então, assim, provavelmente as pessoas viam o trabalho, viam o nome lá estampado, né? A assinatura do artista na obra, e eles não associariam com os trabalhos anteriores, porque como ele, é, não vou dizer rapidamente, né? Mas talvez ele por volta dos 30, 40 anos, ele já tinha uma certa notoriedade na sociedade japonesa, então as pessoas associavam ele, essa peixe, de ser o maior artista plástico do Japão. Então ele queria se dissociar disso, entre aspas, para que as suas novas perspectivas artísticas fossem vistas, entre aspas, de uma forma imparcial pelo público, né? Como o público encararia as obras de, entre aspas, de um novo artista, né? Do novo criador no cenário, porque provavelmente ele ficava talvez até temeroso, né? De que aquele novo modelo, aqueles novos insights artísticos fossem admirados, bem vistos ou vendidos, porque eram, entre aspas, dele. E não para aquelas obras trazerem alguma coisa de fato de inovador, de curioso, de sofisticado. Então ele passa a vida lutando contra si mesmo e contra esse próprio espaço que ele galgou na sociedade. Apesar de ser repetindo uma biografia, né, que tem material suficiente aqui para ser considerado realmente uma obra biográfica, né, de peso, ele apresenta de fato uma série de dilemas que estavam ali, são relativos à vida do Hokusai, mas também são relativos ao contemporâneo. Então, o Shotori Shinomori ele criou assim de fato uma obra que é bem pertinente, né? E pelo fato dele ser um mangaka, né? Ele retrata, entre aspas, esse artista plástico do Japão do século XVIII e XIX, que de certa forma é uma espécie de, como é que eu posso dizer, de tataravô dos mangás, porque tem até um dos capítulos da obra que é associado a isso, na origem do mangá. Porque parece que ele, em alguns momentos da vida dele, parece não, é assim que é relatado aqui, ele trabalhava fazendo ilustrações, por exemplo, para livros, ou para
talvez para alguns para livros técnicos sobre paisagismo, etc., ou até para literatura, né? Voltada assim, para um público mais amplo. Então uma pessoa criava o texto e ele com o texto em mãos, ele criava uma ilustração, um quadro pertinente àquele texto. E a partir de um determinado momento ele passou a trabalhar de uma forma mais íntima, mais próxima com o literato, né, com o autor, e eles começaram ali naquela dupla, né, naquela parceria, a desenvolver um laço cada vez mais íntimo entre a ilustração e a arte, que de certa forma os gibis, e aqui eu não vou usar o nome mangá, vou insistir no gibi, né, no Brasil, se no Japão eles usam mangá, por que aqui a gente tem que simplesmente importar esse termo estrangeiro, né? Não, aqui a gente usa mangá, então aqui nós usamos a expressão gibi, então vamos manter gibi, né? Porque se os japoneses têm direito a serem tradicionalistas e serem defensores ardorosos da sua cultura e dos seus termos particulares, por que aqui no Brasil nós não deveríamos fazer o mesmo e simplesmente adotarmos esses estrangeirismos diversos, seja lá dos Estados Unidos, da França, do Japão, etc. Eu sou, entre aspas, radicalmente contra isso. Então, no Brasil, vamos usar o termo gibi. Ponto. Porque, repetindo, o mangá é nada mais, nada menos do que um termo japonês para o gibi. Né? Enfim, né? Voltando. Apesar de gibi, como já falei aqui em alguns vídeos anteriores, era o nome, na verdade, de uma determinada publicação lá dos anos 30. Mas, com o passar do tempo, se tornou tão popular que virou uma espécie de sinônimo para histórias em quadrinhos. Então, voltando, essa relação íntima ali que se travou entre o Hokusai como ilustrador e um autor que fazia o texto tornou tão íntima que talvez tenha sido, entre aspas, um tataravô para os gibis lá no Japão. Pronto, isso é descrito assim de uma forma bem longa. Você vê esse relacionamento desses artistas que era bastante é, criativo e problemático também. Voltando, eu queria falar de dois momentos aqui que foram explorados à exaustão. Primeiro, é o momento no qual ela apresenta isso, dele fazendo várias ilustrações do Monte Fuji. E os discípulos, né, os alunos dele, perguntando: sim, mestre, mas você já desenhou esse ambiente, esse cenário tantas vezes, por que continuar insistindo nisso, né? O senhor já representou isso. Deixa eu pegar aqui algum trecho no qual ele fala. Tá aqui, pronto. O Hokusai, não sei se vai ficar bem legal aqui na imagem. Hokusai e os seus discípulos, seus pupilos, os seus alunos desenhando de forma repetida, né, várias e várias vezes o mesmo ambiente. E até um dos pupilos pergunta, né? Terminou de desenhar? Aí o cara diz, faz tempo. Porque ele é bem engraçadinho. O mestre parece que ainda não, né? Quantas folhas ele pretende desenhar? Estou começando a ficar entediado. Eles falam. E daí eles seguem, porque é justamente isso. Ele explica que uma imagem, no caso aqui, essa montanha, né? Que para o japonês é sagrada, ela pode ser desenhada, reproduzida infinitas vezes. Que dependendo do ângulo em que você observa aquela figura, no caso desse acidente geográfico, a estação do ano, se você se aproxima um passo, ou se você distancia um passo daquela figura que você quer desenhar, você tem na prática um outro modelo que reluzirá ao sol de uma forma diferente, produzirá sombras de forma diferente, terá uma proporção maior ou menor em relação ao seu ponto de vista, enfim, né? Uma montanha, como ele apresenta aqui, ele pode ser representado por inúmeros artistas ou pelo mesmo artista de uma quantidade infindável de vezes. E ele observava, ele reproduzia aquela figura que ele gostava à exaustão até conseguir de fato captar como que aquele objeto ele, em traços, respirava, né? Ou subsistia. Tem um momento que é mostrado aqui em traços uma certa obsessão pelo mar, né? Aí ele comenta no momento, né, o texto, as ondas elas têm uma feição, um rosto, né? E eu preciso identificar ou aprender que rosto é esse, né? Durante a noite, no verão, dependendo das estações do ano.
se é de dia, se é de noite, etc. E mostra essa inquietude do Hokusai ao longo de toda a vida. Porque o que eu mais achei legal, já comentei aqui que eu gosto de biografias. E o que eu mais gostei nessa biografia aqui do Hokusai, que é realizada pelo Shitaro Shinomuro, é o fato de que ele não faz aquela biografia que é linear. Ah, quando Hokusai nasceu, quem era o pai, quem era a mãe, na infância, na juventude, os primeiros amores, até chegar ao outono, né, da existência e à morte, né? Nos braços do filho, da filha e dos discípulos ali mais próximos e fervorosos. Ele não, o Shitaro Shinomura, ele não faz essa narrativa. Ele é bem disruptiva, o que me agradou muito, e ele usa, entre aspas, momentos que ele achou significativos como artista e como indivíduo para relatar isso. E paulatinamente, ao longo dessas mais de 600 páginas do mangá, né, do gibi, o leitor, no caso eu, né, aqui, acabei descobrindo sobre esse autor, esse artista plástico, que foi talvez tenha sido o mais importante do Japão e que desencadeou toda uma série de movimentos de vanguarda na Europa, quando pintores europeus, talvez, como por exemplo, o. Tá até aqui, do lado, né? Não vou mostrar o Van Gogh. Acho que dá pra ver, né? Van Gogh, né? Etc. Dentre outros. Tem umas cenas que são assim um pouquinho problemáticas aqui no mangá, então vou evitar, entre aspas, mostrar para não criar polêmicas, porque esse YouTube não é brincadeira, né? Então é bom evitar. Ah, eu esqueci de mostrar também. Ele vem com uma marca-página aqui, né, com o Hokusai fazendo uma pintura gigantesca. Que eu achei bacana porque assim, o marcador de páginas é sempre útil, principalmente para um livro grande como esse. E ele tem um, e eu gosto porque assim, antes eu tinha muito preconceito em relação ao mangá, porque eu só associava esses mangás shonen, né, que é esses mangás de lutinha, né? Dragon Ball, Cavaleiro, Soshin Inuyasha e vários outros, né? One Piece. E eu não sabia que havia uma série de outros gêneros de mangá que eu estou descobrindo agora, né? E eu fico muito satisfeito, principalmente quando esses trazem esse elemento histórico, né? Porque você acaba conhecendo muito sobre, entre aspas, a história do Japão. E esse daqui, por exemplo, é bem diferente lá do Jiro Taniguchi, que eu li ontem. E realmente e mesmo sendo muito diferente, tendo assim que é bem engraçado e irônico, né? Porque tem momentos aqui que é, entre aspas, um idoso que tem que se ver, entre aspas, com alguns fantasmas do passado, né? Das suas aventuras da juventude. E o mais legal do mangá é que em vários momentos o Shitaro Shinomuro, ele traz, entre aspas, reproduções, né? Ou tentativas de reprodução de obras do Hokusai. Que eu achei muito legal essa proposta dele, pelo menos para mim que não conhecia, aliás, não conhecia de nome, mas várias das ilustrações que são mostradas aqui, de certa forma eu já conhecia porque elas são muito populares. Sempre que nós vemos alguma imagem do Japão, muitas vezes são, pelo que deu para perceber aqui, são imagens feitas pelo Hokusai. Porque tem essa onda aqui que é maravilhosa, né? Claro que o mangá é em preto e branco, né? Só o nanquim, no caso, né? No papel branco. Mas eu imagino que ele colorido seja uma coisa espetacular, né? Essas obras originais aqui do Hokusai. Mas mesmo assim é muito bom. Eu vou procurar aqui alguns exemplos dessa arte aqui que o Shitari Shinomuro ele traz como modelos. Que eu gostei bastante, porque repetindo, era uma artista que eu não conhecia. E o Shitaro Shinomura ele faz essa questão de trazer reproduções das obras. Provavelmente ele pegou essas ilustrações, esses trabalhos originalmente feitos pelo Hokusai e o apresentou aqui de uma forma mais estilizada, mais simples, para mostrar um pouco do desenvolvimento do trabalho do Hokusai, né? Eu achei, como eu disse, eu achei muito bom. Eu vou evitar dar, entre aspas, assim, um resumo da obra, porque eu acho que, entre aspas, que é meio desnecessário. Porque o importante é isso da obra, vamos dizer assim, uma biografia
desse artista plástico japonês que veio na virada do século XVIII para o século XIX, quando a Europa entrou em contato com ele, como por exemplo o Van Gogh, que está ali do lado, e entre outros, ficaram absurdamente espantados com o tipo de arte que ele fazia, e boa parte dos movimentos de vanguarda ali na Europa da virada do século XIX para o século XX foram fortemente influenciados pelas obras aqui do Hokusai, que eu não sabia, e o Shotari Shinomuro me presenteou com essa descoberta, né? Agora, em relação ao autor, o Shitari Shinomuro, ele é mais conhecido por fazer essas obras, esses mangás que são chamados de tokusatsu, que o mais famoso deles é o Kamen Rider. Eu confesso que, para quem é da minha geração, aí tem 30 e poucos anos, ela é bastante famosa, né? Ou eles são bastante famosos. Mas quando era criança, apesar de eu saber que eles eram exibidos na TV, eu não tive oportunidade de assistir. Em especial porque na minha casa, que esses seriados eram exibidos na, na antiga rede Manchete, mas na minha casa, infelizmente, só pegava duas emissoras, que era o SBT, a Vênus Platinada, lá a Globo, e algumas vezes eu conseguia sintonizar na TV Cultura, mas não era comum. Estou buscando aqui uma ilustração, por isso que eu estou de cabeça baixa, eu deveria ter marcado e não marquei, mas eu não vou conseguir encontrar. Enfim, né? Esses seriados inspirados nesses mangás, são chamados de tokusatsu, eles eram muito exibidos ali na antiga TV Manchete, que imagino que hoje seja a Rede Record, mas na minha casa não sintonizava esse canal, pelo menos a sintonia era muito ruim, então eu não tive, quando eu era criança, a oportunidade de assistir. Então, essa personagem que é famosa, o Kamen Rider, é criação aqui do Shotori Shinomuro, né? Ele fez uma série de outros. Ah, eu tava buscando essas ilustrações aqui de animais, né? Só para que vocês possam ter uma ideia na diversidade de gêneros com os quais o Hokusatsu ele trabalhou. Enfim, é uma publicação assim, de peso, literalmente pelo tamanho do livro, e de forma simbólica também por tornar o público brasileiro a par desse mangaka célebre, que é um dos mais famosos e importantes do Japão, né, o Shitari Shinomuro, e também por apresentar a vida desse mestre das artes plásticas mundiais, no mundial, né, que é o Hokusatsu, que, repetindo, para o público leigo, eu, aqui incluído nesse, nunca havia ouvido falar dele, apesar de, ao observar as inúmeras ilustrações aqui do mangá, do Shitari Shinomuro, eu tomar consciência de que eu já conhecia o trabalho aqui do Hokusatsu, mas eu simplesmente, o Hokusai, aliás, aqui infelizmente eu não sabia a quem esse trabalho pertencia. Então essa foi uma grata surpresa. Agora repetindo, ele apesar de ser uma biografia, né? Ele é muito bem humorada e se torna, entre aspas, bem humorada devido a essa rabugice, como é que eu posso dizer? Essa falta de educação que se torna aqui, pelo que deu a entender, meio que marca da personalidade de Hokusai. Sabe? Tanto na vida, como costuma dizer, no outono da vida, né? Na velhice, ele é ali cercado, entre aspas, pelos filhos, pelas filhas. Ele tem alguns filhos ao longo da vida, porque ele se casa várias vezes. Dos seus inúmeros discípulos, eram daqueles velhos bem ranzinzas, né? E reclamões, cheios entre aspas, de manias. E antes da velhice, você ri ali com as peripécias dele, porque apesar de ser um artista genial, aproveitando o tema aqui, né, e a expressão, ele era bem genioso, então ele passou por uma série de dificuldades ao longo da vida, não só dificuldades financeiras, porque, enfim, né, artista, de uma forma geral, nunca é, entre aspas, reconhecido e bem remunerado. Então ele passou a vida inteira, entre aspas, sofrendo devido a essa questão financeira. E há também o problema da falta de compreensão, não só do grande público, mas também em relação aos seus mecenas, às pessoas que o contratavam para trabalhar. Enfim, né? É um mangá fantástico. Pelo menos eu me diverti muito lendo. Aquele tipo de coisa que, de fato, vale a pena ler mais de uma vez. Porque, enfim, né, ele é incrível.
traz essa personagem que para mim era nova, né? Eu vou até ler aqui os títulos dos capítulos, porque de fato, repetindo, o que o Shotaro Shinomuro faz aqui é uma espécie de biografia em forma de mangá, desse que é um clássico das artes plásticas mundiais, né? Não só do Japão, que é o Hokusai. O nome dos capítulos são O Velho Louco da Pintura, aí 42 anos, Taito antes Hokusai, 56 anos, Hokusai Mangá, 53 anos, As 53 Estações da Estrada de Tokeido, completamente ilustrada, 50 anos, Meu Amigo Hokusai, 50 anos, Uerijesui, Distrito de Honjo, 85 anos, 36 Vistas do Monte Fuji, 67 anos, Manji, 74, O Guia da China, 80 anos. Quer dizer, todo o livro, né, o mangá, ele é composto por capítulos que trazem momentos emblemáticos da vida desse clássico das artes plásticas mundiais. Poxa, eu gostaria muito aí que os meus amigos e as minhas amigas de arte lessem esse mangá do Shitari Shinomuro e que buscassem as ilustrações e o trabalho do Hokusai. E existe esse contato forte entre a cultura brasileira e a cultura nipônica, né, ou japonesa, devido às migrações de japoneses para cá no início do século XX. É uma obra, acho que é fundamental, acho que para qualquer pessoa que tem interesse por história da arte, ou por gibis, né, ou mangás, né, vamos manter aqui o termo para evitar polêmicas, acho que é uma leitura obrigatória que todo mundo deveria, como eu disse, né? Quem gosta de artes plásticas, de história da arte e de histórias em quadrinhos, em especial dos mangás, dessa produção lá do país do extremo do sol nascente, acho que vale muito a pena ler o Hokusatsu, né? O Hokusai do Shitari Shinomuro, apesar do tamanho, ele é bem divertido. E como eu disse, eu me sentei ali no sofá, ou ao sofá pela manhã e li, bem rápido. Vale, como eu disse, eu pensei que ia demorar uma cara para ler isso aqui, mas foi bem rápido, é bem divertido. E as séries passadas, e como o mangá ou a obra é longo, você acaba de fato tendo essa compreensão maior sobre a personagem. Talvez se fosse um livro mais curto, ou uma obra mais curta, não permitisse que o público tivesse esse contato com essa personagem tão excêntrica, criativa e importante para o desenvolvimento das artes plásticas e que, entre as é esse libelo, né, da cultura e das realizações dos japoneses. Acho que por enquanto é só para o meu vídeo não ficar excessivamente longo. Quem tiver tempo, paciência, eu acho que vale a pena ler, porque não vai se arrepender, que é um livro excelente, né? Apesar de não ter muito contato com mangás, então assim, certos comentários sobre ele serem um exagero de minha parte, é que eu não tenho muito contato, mas de qualquer forma eu gostei muito aqui do trabalho do Shotaro Shinomuro, gostei de conhecer um pouco da vida do Hokusai, e se eu puder, eu gostaria muito de ler outras obras aqui do Shotaro Shinomori, que eu acho assim impecável. Apesar de, claro, ele ser um artista de uma outra geração, né? Ele é um artista que tem, entre aspas, mais de, se não me engano, ele tem mais de 500 ou de 700 mangás publicados. É um cara que teve uma vida assim bem prolífica, ou prolífera, e produziu a exaustão. Mas, e como eu disse, obras que são muito diversas, ele produziu em vários gêneros, né? E repetindo, quem não leu aqui o Hokusai do Shitari Shinomuro, leia, mas dá até para você matar um colega, assim, né? Se você jogar um troço desse na cabeça de alguém. Vou mostrar de novo a capa, que eu achei muito bonita essa ilustração da onda, que aparece aqui no mangá, no gibi, e enfim, né, que é uma imagem famosa, acho que em todo livro de arte aparece essa imagem aqui do Hokusai. E no fundo tem uma ilustração do próprio, né, fazendo uma obra gigantesca, né? Papel. Por enquanto é só, até o próximo vídeo. E repetindo, quem não conhece aqui o Shotari Shinomuro, vale a pena conhecer. E repetindo, especial para os colegas de arte que ainda não conhecem o Hokusai, vale a pena buscar, né? Ou essa biografia dele que é impressionante, em especial porque traz ilustrações dele, aliás, inspiradas nas obras dele, porque como eu disse, não tem algum livro de arte, pelo menos dos dois que eu tenho em casa, todos têm algumas ilustrações do Hokusai,
Foi que eu nunca tinha, né, atentado para o quanto que ele foi importante, né? E por enquanto é só, repetindo para o meu vídeo não ficar longo, até breve e até a próxima leitura.